Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o trader Alisson Santos e hoje nós vamos para uma aula especial, uma aula sobre Kendo a Kendo. Eu tenho um vídeo muito visto aqui no canal, talvez o vídeo que eu mais tive visualizações, que é exatamente sobre o método Kendo a Kendo. Hoje eu utilizo um pouco diferente esse método e eu vou explicar para vocês o que é necessário observar para ter uma boa taxa de acerto utilizando o Kendo a Kendo. É uma aula profunda, aula de mentoria, que eu realmente vou explicar todos os detalhes para vocês. Então não esqueça de deixar o seu like, comentar nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Bora pro conteúdo. Para começarmos, temos que falar sobre a estrutura de um Kendo. Um Kendo de baixa, ele tem a sua abertura nesta região, fechamento nessa região e a mínima e máxima conforme apontado aqui nessa imagem, que acaba sendo a mesma mínima e máxima de um Kendo de alta. A diferença é que a abertura do Kendo de alta acontece na zona mais baixa e o fechamento acontece na parte superior. Então essa é a estrutura, a gente só tem esses 4 pontos aí para observarmos dentro da formação de um Kendo. Vamos para a nossa segunda parte. Após falarmos da estrutura do Kendo, a gente vai falar sobre os rompimentos. O que é um rompimento? Quando o fechamento ele acontece abaixo da mínima do Kendo anterior. Isso se tratando de um movimento de baixa. E no movimento de alta, a gente está falando de um fechamento acima da máxima do Kendo anterior. Ou seja, o Kendo abriu nessa região, fechou nessa região, deixando ali o pavio do Kendo anterior para trás. Isso significa o quê? Que a demanda foi maior do que a oferta. Que o movimento comprador ele foi mais forte do que o movimento vendedor. Isso leva a gente a entender que o mercado nessa situação, neste movimento, está a favor do movimento de alta. Essa é uma parte introdutória, mais básica sobre a movimentação dos candles. Agora eu começo a aprofundar um pouquinho mais nos próximos passos. Após falar sobre a estrutura e os rompimentos, eu vou começar a trazer as dicas aqui para vocês para conseguirem pegar bons movimentos utilizando o Kendo a Kendo. Primeiro passo é você observar a amplitude dos candles. Candles amplos mostram ali força dentro de um movimento. A distância entre a abertura e o fechamento de cada barra vai te dizer se aquela movimentação tem realmente uma força por trás. E na maioria das vezes essa força ela é resumida ali na presença do institucional. Então, quando isso acontece, você tem uma maior clareza da direção que o mercado está querendo seguir ou que ele já está seguindo. Quando você tem um movimento mais mascado, mais travado, que você percebe que as barras elas não conseguem seguir uma movimentação direcional, que o preço de fechamento está próximo ao preço de abertura, ou que até mesmo tem muito pavio, significa que ali não tem dinheiro institucional, ali não tem movimentação direcional e você tem uma probabilidade de ficar preso nesse movimento caso você faça uma entrada nessa região. Então, eu particularmente, eu gosto muito de operar os movimentos direcionais, onde eu consigo anotar ondas de expansão, de retração e entrar numa movimentação onde eu possa pegar uma nova onda de expansão. Se a gente está falando de um movimento travado, um movimento lateral, sem volume, a gente não consegue ter essa clareza de movimento. Isso acontece muito no índice brasileiro, por exemplo, antes das 10 da manhã. O mercado ele realmente fica indeciso ali, espera a abertura do mercado à vista, que é o nosso Ibovespa, para na sequência começar acelerar a movimentação. Então, muito cuidado com movimentos travados. Isso não vai conseguir te trazer uma clareza da direção do mercado e você pode ficar aí preso e acabar sendo estopado nesses movimentos. Agora eu vou trazer para vocês algumas situações aqui e exemplos para que vocês notem aí quando que o movimento realmente está forte ou está fraco. Primeiro, eu preciso falar sobre as regiões que vocês devem observar o comportamento do Kendo a Kendo. Não basta sair observando o Kendo a Kendo em regiões aleatórias. Vocês precisam observar em pontos de interesse, em regiões que vocês estão querendo fazer uma operação. Como neste exemplo aqui. O mercado trabalhou dentro de um cenário de alta. A gente nota a amplitude das barras de alta bem interessantes, maiores ali do que a movimentação de baixa. Isso já coloca para a gente uma situação onde o comprador aqui foi mais forte que o vendedor. E aí, no movimento de descida, que é um movimento característico de pullback, o mercado vem descendo sem a força vendedora. Ele deixa aqui candles de baixa com amplitude pequena, sem conseguir romper as mínimas e chega até um ponto de interesse. Para quem estuda o operacional do SMC, sabe que essa região aqui embaixo é uma região chamada de Fair Value Gap. Mas não importa, se você não utiliza o SMC, você vai colocar uma situação dessa dentro de uma região que você tem interesse em operar. O que você quer ver quando o mercado chega nessa região?
Primeiro, pavio na parte inferior. Isso mostra que existiu defesa do comprador, existiu absorção de ordens de venda. Segundo, você precisa identificar fraqueza do movimento de descida, ou seja, rompimentos sendo falhos no movimento de baixa. Neste caso, a barra 2 aqui nesta movimentação, ela não conseguiu fechar abaixo da mínima do candle de baixa, ou seja, o mercado não conseguiu executar o rompimento. Isso abre aí a probabilidade do mercado fazer uma movimentação de alta na sequência e continuar o seu percurso que vinha sendo feito na primeira onda de expansão que foi gerada naquela movimentação inicial. Então, esta probabilidade passa a ser de alta a partir do fechamento deste candle que não consegue romper a zona de interesse e também o candle anterior. Esse movimento e esse padrão com essas duas barras é muito peculiar. Eu tenho até vídeos no canal que eu falo sobre esse comportamento e também a gente utiliza muito aí dentro do dia a dia para fazer as entradas nas operações. Então fiquem de olho nesse movimento e nessas dicas preciosas. Vamos supor que dentro dessa mesma movimentação, o mercado faz isso daqui, ó. Existia a probabilidade de alta nesse movimento verde aí que eu desenhei, né? Só que o mercado ele não cumpriu com essa movimentação. Ele simplesmente fez essa movimentação de alta, tentou chegar em uma região mais alta para fazer o rompimento do topo e na sequência ele deixa isso daqui. Ou seja, o cenário que era altista, que a gente estava confiante dentro dessa movimentação, passou a ficar confuso, passou a ficar com uma probabilidade contrária, já que o comprador não conseguiu dar sequência ali e cumprir com a expectativa da movimentação. Então, dentro do candle a candle, esse cara já gera uma probabilidade até de fazer o movimento de baixo, porque o comprador já mostrou a sua fraqueza nessa movimentação. Então, se ele fez a máxima mais alta e não consegue romper, no candle a candle a gente entende que pode sim gerar um movimento contrário, já que a expectativa era de um impulso até o topo e o rompimento da estrutura. Agora, uma outra situação que acontece bastante, uma situação bastante interessante que vocês podem aí se aproveitar no dia a dia para fazer uma confirmação de uma entrada de vocês. Dentro desse movimento, a gente tem o preço trabalhando dentro de uma estrutura de baixa e ele começa a fazer um pullback dessa movimentação em direção ao ponto de entrada. Esse movimento de subida é um movimento mais cadenciado, com candles menos amplos comparados com o movimento de queda e também sem volume. O volume, eu não estou falando aqui para vocês, mas ele é bastante utilizado para confirmação deste tipo de situação. Eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre o volume mais para frente, para que vocês se especializem aí nesse tipo de confirmação, mas nesse tema de hoje eu não vou tratar sobre o volume, tá? A gente vai falar só sobre o candle a candle. Então, dentro dessa movimentação, quando o mercado chegar nessa linha preta que eu marquei aqui em cima, é esperado que exista uma reação do movimento vendedor, uma confirmação aí, pois é um ponto de entrada. Em algumas situações acontece o seguinte, o mercado toca essa região, depois tenta fazer um movimento de descida na sequência, ele não faz esse movimento de descida, porém ele já deixa uma configuração parecida com essa, e na sequência ele tenta fazer o movimento de alta novamente e mostra aqui a falha de movimento. Ou seja, ele tentou fazer a subida, não conseguiu, e aí na sequência o mercado faz isso daqui. Isso é bastante comum de acontecer. O que está por trás dessa movimentação, né? O mercado tenta fazer a subida, faz o seu pullback em uma única barra de baixo, tenta fazer o rompimento da estrutura do micro movimento, não consegue fazer essa subida, é como se fosse aqui uma falha, né? Um sweep na região de topo, e na sequência o mercado faz isso daqui e faz isso daqui. Essa mesma movimentação dos candles, só que desenhada aqui de uma forma diferente. Isso é bastante comum. O que nós tivemos aqui? A falha de rompimento em uma possível região de entrada, mostrando aí que o comprador não tinha mais força de jogar esse preço para cima e continuar esse pullback. Como era um ponto decisivo, o mercado não podia passar dessa região e jogar para cima. Então, é importante que vocês observem esse tipo de comportamento dos rompimentos, da amplitude, do volume, exatamente na região de interesse. Isso vai te confirmar a fraqueza ou a força do movimento a favor daquilo que você quer fazer. Vamos para o gráfico agora. Eu trouxe aqui time frame de 3 minutos no nosso índice brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre a movimentação aqui que eu escolhi do dia 18 de janeiro. Primeiro, o mercado abre fazendo uma barra de alta, uma amplitude boa, mostrando aí uma força compradora, dando a entender que tende a fazer um movimento de alta na sequência. Para fazer um movimento de alta e confirmar esse cenário, ele precisa
fazer uma nova barra de alta rompendo a máxima do candle anterior. Isso acontece. O mercado volta, faz um pullback aqui no time frame mais baixo, gera uma nova movimentação de alta, rompendo a máxima do candle anterior. Porém, a amplitude desse candle já é uma amplitude bem menor do que a barra anterior. Isso já chama atenção. E o volume também ali acaba sendo mais baixo nessa barra. Mas beleza, vamos ver se ele vai dar sequência na movimentação e se ele vai romper a barra anterior. Conseguiu fazer o rompimento, ou seja, o mercado deu sequência na movimentação de alta. Abriu nessa região, subiu, fechou acima, o mercado trabalhando dentro de um cenário altista, confirmando para a gente essa leitura. O movimento faz um pullback, não consegue devolver o candle anterior. A amplitude da barra de baixa, uma amplitude pequena, ou seja, um pullback aceitável dentro desse contexto. O mercado ainda assim tem a expectativa de continuar a movimentação de alta. Vamos ver se ele vai seguir dentro desse contexto ou ele vai começar um movimento de pullback. Agora ficou interessante, porque apesar dele ter feito as 3 barras de alta, formando o movimento comprador e gerando o pullback na barra 4, com amplitude baixa e o volume baixo na venda, ele não cumpriu com o movimento de alta. Este movimento eu expliquei para vocês no desenho que a gente fez anteriormente. O que era necessário aqui do mercado fazer para continuar a expectativa altista? Algo parecido com isso daqui. Um movimento de alta, rompendo a máxima anterior, para que o mercado desse sequência no seu caminho ali. Então, quando ele faz essa falha de rompimento, mostrando aqui a ausência de força compradora, inclusive essa ausência ela é confirmada pelo volume que essa barra gerou, que foi mais baixo até que a barra negativa. Isso abre margem para o mercado fazer o quê? Uma nova barra de baixa e tentar perder a mínima dessa barra compradora. Vamos ver se o mercado segue dentro dessa movimentação. Fez exatamente isso. Ou seja, a ausência de força compradora mostrou que o vendedor podia ganhar terreno dentro desse movimento. E aí ele faz aqui o rompimento do candle anterior e gera esse movimento de baixa. E agora, qual seria a expectativa para essa movimentação, né? Muita gente se perde nesse momento achando que o mercado só vai cair a partir desta barra de baixa. Não necessariamente. Por quê? Porque o que manda é o movimento. Então, se ele estiver simplesmente fazendo uma correção dessa movimentação, tocando em um ponto de interesse e chegando num possível ponto de compra, o mercado já está habilitado a continuar o seu caminho de alta. Vai depender do que ele estiver encontrando dentro dessa movimentação. Vamos dar sequência aqui no movimento. Mercado gera uma barra de alta, porém é uma barra que não passa muita informação para a gente. Por quê? Porque ela não toca ali a barra positiva, não dá sequência na barra negativa. Essa barra ela é conhecida aí como inside bar, né? Ela fica dentro da outra ali sem tomar nenhuma direção. Então a gente precisa do próximo candle aqui para entender qual que é a intenção do mercado. Agora o mercado faz um novo movimento de alta, com um volume maior do que o da barra anterior. Ou seja, o comprador aqui ele colocou combustível nesse movimento para tentar seguir esse caminho. Um ponto importante, ele tentou fazer esse rompimento e não conseguiu. Então a gente tem aqui duas leituras. Ele pode cair por conta dessa movimentação que ele fez, não conseguindo romper essa região, ou ele pode subir pelo fato do movimento ser de alta, movimentação de expansão, pullback, e dentro da movimentação maior, de um time frame mais alto, o mercado está em um movimento de alta e provavelmente ele vai tentar romper a estrutura lá em cima para continuar esse percurso. O mercado deu sequência. Dentro desse contexto agora, a gente só tem uma probabilidade, que é do mercado seguir até o topo para tentar romper essa estrutura. Por que que a gente tem essa probabilidade? Porque ele está confirmando a leitura do time frame mais baixo. Não teria por que ele parar nessa região e fazer esse movimento na sequência, já que ele está fazendo rompimentos de alta e ele não tentou ainda fazer essa movimentação até o topo. Provavelmente ele faz. Deu sequência, gerou mais um candle de alta, fazendo o rompimento e gerando ali a quebra da estrutura do topo anterior. O que a gente precisa que o mercado faça quando ele chega nessas regiões de topo e faz o rompimento? A gente precisa dar continuidade da movimentação altista, fechando aqui acima dessa região, e também que o volume confirme para a gente esse rompimento, com movimento acelerado nas barras aqui, conforme o mercado vai se desenvolvendo. Isso não está acontecendo, ó. O mercado está caindo na parte do volume
e o preço está subindo. Isso mostra para a gente uma divergência ali entre o movimento e o volume. Vamos ver na sequência aqui o que ele faz. Fez uma barra de baixa, devolvendo ali a movimentação no topo. Isso pode aí trazer o mercado a fazer um pullback. Ele gera novamente uma outra barra de baixa rompendo a anterior, ou seja, mostra aí que ele realmente vai fazer esse pullback. O que a gente precisa entender é qual que é o limite desse pullback. A gente tem os 50% dessa última estrutura de alta e temos também aqui o order block que a gente utiliza dentro do SMC como um possível ponto de parada. O mercado bate nessa região e respeita. Ou seja, ele respeitou o limite do pullback que precisava ser respeitado, que era exatamente o order block. Para quem não sabe o que é o order block, tem vídeo no canal na playlist sobre SMC. Você pode entender um pouquinho mais desse funcionamento que a gente não vai se aprofundar aqui. Mas o mercado respeita essa região e a probabilidade agora passa a ser um movimento de alta, mesmo que o mercado esteja trabalhando, fazendo rompimentos para baixo. Ou seja, porque a região é mais forte do que os candles. Então, isso é importantíssimo que vocês entendam e não fiquem olhando só para os últimos 2, 3 candles. Você precisa entender o movimento que está sendo gerado. Isso é mais importante do que qualquer coisa. E na sequência, o mercado tenta fazer o movimento de alta após tocar nessa zona e fazer o movimento de alta com esses dois candles. O que acontece aqui? A gente já observa a fraqueza da movimentação de alta para continuar esse percurso. Observem esse comportamento que eu mencionei no desenho anterior também, quando a gente estava repassando a parte teórica. O mercado faz o movimento de alta, toca o ponto de interesse e não dá sequência no movimento, fazendo aqui a falha de rompimento, mostrando um volume bem inferior ali que a barra anterior, mostrando que o mercado está perdendo o interesse do movimento de alta. O que isso gera para a gente? A possibilidade dele armar um movimento de queda. Vamos observar a continuidade aqui. Fez uma barra de baixa, fez outra barra de baixa. E onde que o mercado para? Novamente, na zona mais importante que o mercado tinha ali naquela região, que era o order block. Ou seja, essa faixa de preço continua sendo respeitada. Então, o mercado está preso exatamente nesses pontos aí agora. Ó, ele tenta fazer novamente o movimento de alta e, de novo, ele deixa aqui o mesmo comportamento. Barra de alta, não fazendo um rompimento da anterior, mostrando um volume inferior à anterior. Esse comportamento é bem particular aí do índice, a gente vê isso acontecendo bastante no dia a dia, e ele abre margem para fazer novamente a movimentação de barra para baixo. E agora o mercado realmente mostrou a direção que ele quer seguir e a força do movimento de queda. Ou seja, passou daquele ponto que era importante, perdeu o fundo anterior, agora sim a gente está dentro de um cenário de baixa e você já pode trabalhar mais tranquilo caso o mercado faça um pullback para essa região, para que você pegue a sua venda de uma forma mais confirmada. Por quê? Veja a amplitude dos candles de baixa, os rompimentos que estão sendo feitos, o que ele gerou ali para trás, né? A perda dos fundos anteriores. Ou seja, ele mudou totalmente a direção do mercado. Então aqui ele passa uma confirmação que o vendedor está mais forte. O comprador já tinha mostrado ausência de força, quando ele não conseguiu ali jogar o preço para cima por duas oportunidades, e agora o vendedor confirma para a gente essa leitura quando ele faz esse movimento. O que é interessante observar aqui para conseguir fazer uma leitura assertiva num possível pullback, que o mercado faça isso daqui, ó, vá fazendo um pullback com candles enfraquecidos ali no movimento de subida e chega até um ponto de interesse. Por exemplo, aqui a gente tem um Fair Value Gap nessa região. Se o mercado tiver uma configuração parecida com essa, exatamente fazendo aquelas duas barrinhas, sem conseguir romper a barra anterior na nossa zona de venda, ele já vai estar confirmando essa possível leitura para continuar esse percurso de baixa. Por quê? Porque a região é uma região vendedora, o mercado já confirmou através da leitura de candles e da estrutura do preço, e você só vai aguardar um pullback, te mostrar essa confirmação para conseguir pegar esse movimento e descer com ele. É dessa forma que vocês precisam utilizar o candle a candle. Não caiam na ideia de que operar o candle a candle é olhar só a ponta do preço. Você precisa entender a estrutura, os movimentos e aí sim observar amplitude de barra, rompimentos, tudo isso dentro de uma região de interesse e aí observar também o comportamento ali dos padrões que o mercado vem deixando para você nessas regiões. Então, se você conseguir utilizar essa leitura juntando tudo, eu tenho certeza que a sua taxa de acerto aí vai mudar bastante dentro do mercado e você vai conseguir pegar bons trades.
Beleza? Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça aí de deixar seu comentário se tiver alguma dúvida, se inscrever no canal ainda se você não for inscrito e até o próximo vídeo. Um abraço.